Ana, 4 anos depois das denúncias, a médica foi absolvida pela Justiça. Ela também foi inocentada pela investigação do Conselho de Medicina e mais. Ainda pode receber uma indenização de 4 milhões de reais. Nossa equipe mostra por quê. A decisão veio na véspera do feriado. A médica recebeu a notícia do advogado de defesa. Ela ficou paralisada, me abraçou já chorando, soluçando, muito forte, mas muito forte. Só que em seguida eu senti que ela deixou a força se esvair, eu achei que ela ia desmaiar. Doutora Virgínia trabalhou 25 anos nesse hospital, um dos maiores de Curitiba. Ela era chefe da UTI e muito respeitada entre os colegas médicos. Mas o prestígio e o reconhecimento profissional foram embora quando o Ministério Público a acusou de acelerar as mortes de 7 pacientes. Isso, segundo as denúncias dos familiares dos pacientes, teria acontecido entre 2006 e 2013. A investigação policial concluiu que a médica orientou a equipe dela a alterar o nível de oxigênio nos aparelhos e ainda recomendou injetar medicamentos para dificultar a respiração, o que provocou as mortes por asfixia. A médica teve a prisão preventiva decretada. Ela sempre falava que ele não ia sobreviver, que ele não tinha chance nenhuma, né? E que de uma hora para outra as máquinas poderiam parar de funcionar. Segundo essa ex-funcionária do hospital, Virgínia teria ganho o apelido de dona da UTI. Ela pegou e falou bem assim: o Deus, aqui sou eu. Aqui morre quem eu quero e fica quem eu quero. Em pequenos pedaços de papel, histórias de horror. Esses 2 bilhetes são os relatos mais chocantes do inquérito contra a doutora Virgínia. Eu preciso sair daqui, pois hoje tentaram me matar desligando os aparelhos, escreveu uma paciente internada na UTI em 2012. Ela só teria sobrevivido porque recebeu a ajuda de uma enfermeira. Esta outra mulher, grávida de gêmeos, foi para a UTI por complicações durante a cesárea. Num dia de visitas, Lindinalva entregou ao marido um pedido de socorro. Ela pediu um papel para poder escrever, né? Daí começou a escrever. E eu fui olhando, escrevendo, e fui me assustando com o que ela estava escrevendo ali, né? Só foi agravando as coisas. E ela escrevia e chorava ainda. Eles querem me matar, escreveu. Hoje já tentaram 2 vezes. Disseram que eu sou bicho duro de morrer. Se você deixar, é minha morte. A paciente não resistiu e morreu 3 dias depois. As denúncias chocaram o país. Na época, a jornalista Adriana Araújo conseguiu algumas declarações da médica por escrito. Logo na primeira página, ela escreveu: eu estou atônita. Nunca exerci a profissão com o intuito de ser Deus, decidir quem vive e quem morre. Nossa luta diária é investir o possível e o máximo para o resgate da vida em pacientes críticos. Infelizmente, nesse trajeto, perdemos vidas, afirmou. A médica ficou presa por 1 mês, mas depois conseguiu esperar o julgamento em liberdade. O processo tem cerca de 4.000 páginas. 80 testemunhas foram ouvidas, mais de 40 médicos prestaram depoimento. Mas o juiz Daniel Avelar, responsável pelo caso, entendeu que não há provas de que a médica cometeu os crimes. Ele absolveu Virgínia e outros 7 profissionais da saúde que faziam parte da equipe e também eram acusados. O Domingo Espetacular teve acesso à íntegra da sentença, de quase 200 páginas. Nela, o juiz afirmou que a falta de justificativa de procedimentos, ou na literatura médica, não conduz à conclusão de que tenham sido empregados com o intuito de cometer homicídios. E que não existem indícios suficientes no sentido de que os acusados teriam criado, através de condutas médicas, riscos não permitidos pelo ordenamento jurídico, tidos a despeito do resultado morte. Com a decisão, o processo seria arquivado, mas o Ministério Público já avisou que vai recorrer.
Respeitamos a sua opinião, mas absolutamente não concordamos com ela. Para os promotores do caso, há provas de que a doutora Virgínia matou os pacientes. A perícia oficial médica do IML reconheceu que todas as prescrições dos medicamentos que essas vítimas receberam e que logo após elas morreram, que essas prescrições foram em dosagens, em forma de combinação, que não é recomendada pela literatura médica para nenhum caso. Os familiares dos pacientes que a médica teria acelerado a morte não quiseram gravar entrevista. Disseram que estão revoltados com a decisão da Justiça e vão ajudar o Ministério Público na tentativa de reverter a sentença. Alguns devem se reunir com a promotoria do caso já na semana que vem. Numa página de uma rede social, parentes combinam se unir contra o que chamam de injustiça. Dizem que pessoas humildes morreram e famílias foram destruídas. O Domingo Espetacular tentou conversar com a médica. Ela chegou a marcar para receber nossa equipe neste sábado, mas acabou desistindo. Disse que não estava passando bem. Além do processo criminal, Virgínia venceu também outra batalha. A médica pediu uma indenização milionária ao hospital por irregularidades trabalhistas. A instituição foi condenada a pagar 4 milhões de reais, mas diz que vai recorrer da decisão. O Conselho Regional de Medicina também julgou Virgínia. De 7 processos contra ela, a médica já foi absolvida por unanimidade em 5. Outros 2 ainda aguardam decisão. Mas, segundo o CRM, ela está liberada para exercer a medicina. O advogado de defesa duvida. Ele acredita que Virgínia dificilmente voltará aos hospitais. Eu não creio que ela volte pelas conversas que tivemos. Não acredito na volta. Eu gostaria que voltasse, ou o que restou dela, voltasse a praticar a medicina. Oficialmente, Virgínia é uma mulher livre, mas da casa do filho, onde mora, ela raramente sai. A médica escapou da prisão, mas ainda vive encarcerada. Ninguém viu essa mulher no mercado fazendo compras. Ninguém viu essa mulher numa praça. E as poucas vezes que saiu, ela procurou passar despercebida. Viver em um paraíso natural tem vantagens e também perigos. Que o digam os moradores do Pantanal Mato Grossense. A nossa equipe mostra a história de 2 personagens.